Uni Inova. Agora, na Uni FM. Olá, muito boa tarde para você que está com a gente aqui na Uni FM. Hoje é sexta-feira, dia de Uni Nova, e agora a gente interrompe a sua programação musical para trazer muitas informações. Vocês sabem que esse é o nosso canal de jornalismo para trazer notícias sobre inovação, empreendedorismo, tecnologia, pesquisa científica. E sempre temos um convidado especial aqui no estúdio comigo. E hoje quem está comigo é um graduando de Ciência da Computação, o Gustavo Henrique da Silva Barbosa, aluno da graduação que desenvolveu um projeto para o TCC. Foi isso mesmo, Gustavo? Sim, para o TCC. Seja muito bem-vindo à Uninova. Obrigado. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é para que você conte o que é o seu projeto, qual foi o propósito que te motivou a desenvolvê-lo e como que aconteceu tudo isso. Sim. Bom, começando para contar a história, né? Então, por favor. Pela história do projeto. Basicamente, graduando no final de graduação, né? Então, caçando um tempo para o TCC, eu conversei com o professor Todt, né? E ele falou que o professor Renato, da clínica Escola de Terapia Ocupacional, ele estava com uma demanda de alguns projetos que a gente poderia desenvolver junto, né? Então, daí a gente teve esse primeiro contato, a gente começou a conversar sobre quais as demandas que eles tinham lá, tudo mais, quais os projetos quais as necessidades que eles tinham de fato, né? E daí, a partir disso, a gente teve essa conversa sobre a necessidade que eles tinham de um software para um tratamento muito específico, que é o tratamento de hemenopsia, que hoje não é muito bem atendido. O software que eles têm hoje em dia é um software antigo já, e é pago, então gera diversos gastos também, né? E daí, o que é hemenopsia, né? Começando assim, né? Isso que eu ia te perguntar. O que é hemenopsia? Explica para o nosso ouvinte o que é, para a gente começar a fazer a ligação entre a saúde e a tecnologia. Sim. Então, a hemenopsia é basicamente no pós-AVC, não só pós-AVC, mas diversas causas pode acontecer que a pessoa perde parte da visão. Então ela pode perder, parte da visão direita, parte da visão do campo visual, né, esquerdo e tudo mais. Então ela fica uma área do campo visual dela que ela não consegue enxergar de fato. Isso é mais como um pós-AVC, principalmente, que eles tratam ali na clínica escola, né? Então a gente queria... e daí como ocorre o tratamento da hemenopsia, né? Então existem várias estratégias diferentes. A estratégia que é a linha que o pessoal da clínica escola da Federal adota é de compensação. Então eles partem do princípio que é muito improvável que você consiga recuperar essa visão. Então, uma vez que você perdeu parte do campo de visão, vai ser muito provável que você recupere de fato. Então... Eu não sabia disso, achei que era sequela, não tinha mais o que fazer. Sim, então daí, a estratégia de compensação é justamente isso, né? Então, você não vai recuperar, mas você pode aprender a compensar isso de alguma forma. Perfeito. Então, por exemplo, a pessoa pode, às vezes, ela tem a perda de visão no campo direito, então ela pode deslocar um pouco o rosto para ter uma maior visão, né? Dessa área lateral, que ela está perdendo essa visão periférica dela, né? E daí, a partir disso, daí a gente começa a pensar em como seria a estratégia do jogo, né? Então a gente sabe qual que é o problema. É um jogo. É um jogo. O software é um jogo. É um jogo. Em si, ele é um jogo, assim. Então a gente começou a pensar nessa estratégia, né? A partir, sabendo a necessidade, já tendo um pouco da ideia que assim, a gente tem, a partir do software que eles já tinham, a gente começou a pensar o que esse software estimula, ou por que ele funciona, né, principalmente. Então, quais são as bases para ele funcionar e como a gente pode trazer isso de uma forma mais legal, assim, né, pensando, por exemplo, o jogo que eles têm lá é um monitor quadradinho, né, que vai piscando as luzes, é um monitor todo preto, daí vai piscando um carrinho aqui no canto e tudo mais, não é muito... Nem, o paciente não se engaja muito, né? É chato. O pessoal pensa em terapia e tudo mais, é chato. O processo é repetitivo e tudo mais, não é divertido, né? Sim. Então, daí a gente começa a pensar a partir disso como que a gente poderia fazer algo mais divertido, algo que fosse tão eficiente quanto, né? Se possível ainda mais, e ao mesmo tempo como que deixar esse processo um pouco mais divertido para o paciente se sentir engajado, né? Porque isso é um problema também, né? A pessoa começa toda terapia tem o seu processo, né? De começo ao fim, às vezes pode ser mais lento, mais rápido, dependendo do paciente. Então, esse é um problema também, o paciente começar e desanimar no meio do caminho, pensar, poxa, ir lá ver não vai adiantar muita coisa, preta, não vejo muito benefício e acaba desistindo, né? Então, a partir desse jogo, também tornar isso uma experiência um pouco mais legal para o paciente em si, né? E já passava pela tua cabeça fazer alguma coisa que tivesse um propósito social, no caso de saúde, de recuperação, ou você pensava em desenvolver um projeto para qualquer área? Sim. Ou você queria algum benefício para as pessoas, né? A minha ideia era fazer um projeto legal, assim. Basicamente era isso, né? Então, chegando à minha graduação, eu
pós-pandemia, a grade, acho que de todo mundo virou uma bagunça. Virou uma bagunça. Então, nesse último semestre, quando eu estava para começar o TCC, né, eu tinha poucas matérias. Então eu decidi, já que a pandemia já tinha atrasado a graduação, então fica um pouco a mais, mas faz direito assim, né, sem correr demais. Então daí eu peguei as matérias mais legais e tudo mais, e o TCC era isso também, né, eu queria fazer um TCC que fosse legal, né. Que fosse uma coisa para você utilizar na prática. Uma coisa prática, então... E que fosse um produto que pronto para ir para o mercado. Exatamente, uma coisa pronta assim que ficasse legal, né. Então, conversando com o professor, ele falou, quais áreas que você tem interesse? Daí eu falei, da modelagem 3D, etc, e o VR também, né? E daí foi justamente nessa linha do VR que a gente conseguiu trabalhar com a Clínica Escola no projeto. Vamos falar do jogo especificamente. Primeiro explica para os nossos ouvintes o que é o VR, né? É uma linguagem técnica de vocês da ciência da computação, e de que forma veio surgindo a ideia e o que ele tem de divertido que chamou a atenção de tanta gente. Então, começando pelo VR, né? A realidade virtual, Realidade virtual. Tá um pouco mais comum hoje em dia, mas ainda tem sua dificuldade de acesso, assim. Então... É uma espécie de metaverso. Exatamente. Tá nessa linha. Então, tipo, o óculos de realidade virtual, ele permite que você tenha experiência de realmente uma realidade, algo parecido com a realidade, estimular os seus sentidos como se fosse algo similar à realidade, mas num ambiente totalmente controlado. E você dentro deste ambiente. Exatamente. Então, e esse é um benefício, na verdade, pra gente, que eu posso escrever um pouco mais depois. Mas, então, a partir dessa ideia, né, da realidade virtual, o óculos que a gente usou é baseado no Google Cardboard, que basicamente é o mais simples, né? Que eu acho que a maioria das pessoas já deve ter visto, que é um óculos que você coloca o teu celular dentro, e daí toda a imagem é projetada pelo celular e você só coloca o óculos ali e tem experiência legal. Então, bacana. Funciona bem. Tem suas limitações e etc., mas pro propósito inicial do jogo funcionava bem. Então... também é mais de fácil acesso, né? Que hoje em dia a gente tem óculos mais sofisticados, mas daí o custo também é bem alto daí, né? E a ideia também, a nossa ideia também era fazer algo mais acessível, né? Para que as pessoas tivessem realmente acesso ao jogo, né? Não só a pessoa da clínica escola, mas também, tipo, se alguém quiser treinar em casa ou algum outro profissional, né, de terapia ocupacional pudesse utilizar também, outras clínicas. Então, daí a gente partiu para essa ideia de ser um pouco mais flexível, né? Então é isso, é um óculos, você coloca o óculos e você tem a impressão que você está em outro ambiente, né? Então, que legal. Por que isso é importante pra gente? Porque a gente, como eu disse, a hemenopsia, você perde parte do campo visual, né? Então a ideia sempre é você estimular a maior área possível do seu campo visual. Então, com o óculos, por exemplo, o monitor, né? Você vai ter um campo meio fixo, né? Ele fica normalmente centralizado ali, você não tem muito essa parte periférica. Num óculos de visão de realidade virtual, nesse óculos específico que a gente pegou, a gente tem um grau que ele estimula do campo visual de mais ou menos 100 graus. Então você consegue estimular uma área muito grande. Então para isso, pra gente também esse é um benefício, porque daí, por exemplo, se o paciente tem um problema mais no canto direito, que é mais na extremidade, o óculos ele vai conseguir estimular bem mais. Perfeito. Além de conseguir capturar todos os movimentos da cabeça, etc. E é uma historinha, Gustavo? Então, quando o paciente entra nessa realidade virtual, qual que é o jogo ali dentro? O jogo, a gente partiu para uma ideia, não tem muito desenvolvimento tipo de história em si, ele é um jogo mais direto, mas a ideia, por exemplo, para a gente tornar a ideia mais lúdica, né? Então, tem um aviãozinho de papel andando numa floresta e ele tá andando, tem que desviar das árvores e tudo mais, e com o passar aparecem uns números, ele tem que identificar esses números nessas placas. Que legal! Então, a ideia é ser realmente um pouco mais lúdico, né? Não ser só, como eu disse, né, o inicial que o pessoal da clínica tem lá é um ponto preto, um ponto claro na tela preta, né? Já tem cara de tratamento, né? O teu não, né? Exatamente, a pessoa é mais jogo mesmo, né? É mais divertido. Esse é o propósito. Sim, sim. E como que foi o processo de integração da clínica, né, do pessoal da saúde com você? Eles já estão usando esse jogo lá na clínica deles? Como é que está funcionando? Sim. Então, todo o processo, isso é um ponto importante, né? Que todo o processo de desenvolvimento, ele foi muito integrado entre a gente, no caso, eu e o professor, né, com o pessoal da clínica escola. Então, eles tiveram participação durante todo o processo, né, de desenvolvimento. Que legal. Então, isso é até um ponto interessante, porque, por exemplo, qual que era o nosso fluxo, né? Eu fiz uma versão inicial do jogo, né, só para ter os fundamentos básicos ali da realidade virtual, etc. Só um aviãozinho andando, basicamente. Eles validaram, daí, sei lá, a gente vai precisar desses parâmetros são importantes, isso daqui é importante. O nosso paciente, ele tem essas limitações, então tem que pensar nisso também. Daí eu modelava tudo mais, fazia um jogo e apresentava de volta. E foi nisso, né? Foi esse contato muito próximo deles sempre estarem
vendo o desenvolvimento do jogo, né, dando os feedbacks necessários, fazendo as validações, que isso é muito importante, né, porque também não adiantava eu só aparecer com o jogo no final e eles falarem, não Sim, dá pra usar. não vai atender, né, a nossa demanda. Exatamente, então foi todo esse processo, né, de realmente levar para eles a ideia do projeto. E eles meio que ajudarem com as questões estratégicas ali para você desenvolver. Sim. Até porque, bom, meu ponto de vista é muito mais técnico, né, então eu fazia a parte técnica, então, por exemplo, são coisas que são importantes para eles que eu não tinha ideia, por exemplo, o tempo que o número vai aparecer na tela. Aquele tempo é importante ser parametrizado, porque o paciente pode ter uma maior ou menor reação. E é importante eles saberem disso também, né? Sim. Para conseguir validar qual posição que apareceu, tudo isso é importante. É uma coisa que eu não sou da área da saúde, né? Então, eu não sabia direito como funcionava. Então, tudo isso era importante, né? Ter esse feedback com eles. Perfeito. Como é que foi a primeira experiência de uso desse jogo? Você estava junto? Conta como foi. Sim. Então, a primeira experiência foi realmente laboratorial, né? Então a gente chamou lá o pessoal da clínica mesmo, né? O pessoal estagiários e tudo mais da clínica para ter esse feedback, né? Então é aquela coisa, quando você vê o jogo que você fez, tem os primeiros feedbacks, é legal. Tem um professor que fala, né? Que é quando o seu programa começa a falar papai, né? Exatamente. O teu filho começa a reagir, né? Começa a reagir, que é legal. Então foi realmente uma experiência muito legal de você falar, tá, tem muita coisa ainda para fazer, que queira ou não, é um projeto grande, né? Sim. Mas ainda assim, tá no caminho certo, tá indo, tá avançando. E você já apresentou esse TCC na banca? Sim, já foi aprovado? Já foi aprovado, já. Legal, bem legal. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o curso, né, de computação. As coisas mudaram muito hoje em dia, né? Uhum. Qual foi o teu processo ao longo do curso que te levou a justamente imaginar e desenvolver uma coisa que fosse útil para as pessoas? Você já falou, você queria um projeto bem feito. Mas vocês têm essa preocupação durante o curso de desenvolver alguma coisa que seja uma coisa mais utilizável na prática? Sim. Acho que isso durante todo o curso, né? O curso inteiro prepara a gente para... Eu acho que uma frase que eu gosto bastante, né? Que você tem que se apaixonar pelo problema e não necessariamente pela solução. Perfeito. Porque o curso todo, ele prepara a gente para criar soluções, né? Perfeito. Então, criar soluções melhores e tudo mais, e abordar os problemas de uma forma diferente muitas vezes, né? Que é o ponto da computação de modo geral. Então, todo o curso em si, desde... É cercado de problemas e como resolver eles. Legal, você vai aprendendo a resolver, vai aprendendo a resolver de formas diferentes, vai aprendendo a resolver de formas novas. Então é um curso, digamos assim, tem toda a parte matemática, né, que a gente aprende, foi um curso que saiu da matemática em si. Sim. Da área de exatas ali, mas é um curso que tem sempre, e eu acho que principalmente a partir dessas novas grades que tem saído, e, bom, hoje em dia a computação está em todo lugar, né? Sim. E cada vez a gente já tem mais necessidade de IA e etc., então, também, a gente tem essa parte da matemática, da parte técnica, mas o curso em si, ele também tem essa preocupação em trazer a discussão ética sobre o que você está fazendo, né? Então, desde os primeiros semestres, a gente tem matéria de introdução à ciência da computação, que daí a gente aborda, eu me lembro que foi bem legal, assim, um ponto legal no primeiro semestre, praticamente, foi o primeiro semestre, que a gente já teve essa discussão, né? Teve esse caso de um carro autônomo que atropelou uma pessoa. De quem é a culpa? Perfeito. Porque a gente está criando coisas, está criando soluções e a gente pensa, poxa, é só um código que está rodando em algum lugar. Mas não, tem um impacto real, né? E a gente tem que levar isso em consideração. Perfeito. Isso mudou, né, nos últimos anos. Sim. Acho que principalmente agora que a gente tem falado muito sobre a inteligência artificial, é bacana você dar esse depoimento, porque a gente sempre se preocupa que daqui a pouco seremos todos máquinas, né? Mas não é isso que está acontecendo na educação superior. Não. Então, tem essa preocupação que a gente não... Acho que o profissional de ciência da computação da Federal, ele sai com essa coisa de... eu sou responsável pelo que eu estou fazendo, né? Então, eu estou gerando um código, mas esse código, ele está sendo um aplicativo, etc. É muito fácil a gente ver, por exemplo, a gente vê um aplicativo no nosso celular. Ele não é algo real. A gente pensa, poxa, é outra realidade. A internet é outra realidade. Mas não é a realidade, ela afeta diretamente o nosso dia a dia. E né? Faz parte da nossa vida hoje em dia, Exatamente. né? Quem não trabalha diretamente ali o tempo todo conectado, né? Exatamente, isso tem um impacto na pessoa, né? Então, a gente tem que pensar também nesse impacto. Não pode só falar, poxa, eu fiz assim porque mandaram eu fazer assim. Não, eu tenho que refletir sobre o que eu tô fazendo também, né? Perfeito. Bom, e voltando pro jogo.
O jogo, ele deixa alguma margem para ser aprimorado ao longo do tempo, de acordo com a demanda que venha a surgir no futuro? Sim, com certeza. Então, a minha parte de graduação acabou, né? Mas do jogo em específico da Era VR, a gente pensou em melhorias que a gente pode estar fazendo no futuro. Ainda é um plano, mestrado, quem sabe, futuramente, para trabalhar. Já tem que engatar para continuar. Já para continuar, já melhorar. Então a gente pensa em trazer melhorias tanto na parte, por exemplo, de ter mais skins de jogo, então modo de jogo, né? Atualmente é um aviãozinho numa floresta, mas, por exemplo, a gente estava pensando, né? Se tem, por exemplo, uma criança, talvez ela não se interesse por isso, talvez passeando na floresta e ver, ao invés de números, ver um bichinho ali no canto, pode ser mais interessante para ela. Passear Bacana. no meio de se a pessoa gosta de praia, por exemplo, não precisa ser uma floresta, pode ser uma praia, etc. Então tudo, a gente pensa em formas de melhorar essa parte do engajamento mesmo, né, de trazer mais e de customizar, de repente, de acordo com o paciente. Bom, hoje ele funciona na Clínica Escolas, correto? Eles já estão utilizando o aplicativo. Agora que foi essa parte inicial de todo o desenvolvimento em si, né, vai começar a parte de teste com o paciente de fato, né? Então tem toda uma pacientes reais. Isso, tem toda uma parte burocrática, assim, né? De apresentar o conselho de ética, etc., para ter as liberações necessárias, né? Que tem que ter, né? Tem que ter. Então, daí com isso vai começar o teste com o paciente e para a gente conseguir quantificar de fato, né? Qual foi a melhoria e tudo mais. A gente está conversando com os profissionais da Clínica Escola também, né? Com o professor Renato, etc., com toda a equipe dele, né? Tem uma perspectiva muito positiva com relação ao jogo. Então, inicialmente, a gente entende que vai ter um ganho muito importante ali o jogo, né? Mas tem que quantificar de fato, né? Tem que fazer toda a pesquisa de fato para verificar, né? Qual é o ganho do jogo em si. Perfeito. Agora eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais filosófica. Qual é o seu sonho com esse projeto? Depois de ter desenvolvido ele nessa parceria tão próxima com a área da saúde, para onde você imagina que ele possa ir nos próximos anos? Então, como eu disse para você, a gente da ciência da computação, a gente sempre pensa em criar soluções melhores, né? Então, o meu sonho, assim, como projeto, seja que realmente ele fosse só o primeiro projeto, de fato, assim. Que a gente vê que a clínica escola, não só a clínica escola, mas a terapia ocupacional e a terapia de modo geral, a medicina, né? Ela pode ser muito impactada por tecnologia mais recentes, né? Como realidade virtual. Então, por exemplo, esse jogo que a gente fez, ele funciona para um dispositivo específico, né, com o celular, etc. Mas hoje em dia já existem dispositivos mais modernos, a Apple tem o seu, o Meta tem o seu, Sim. Então que tem uma realidade aumentada, que tudo isso traz outros benefícios, né? Então tem uma perspectiva, um potencial muito grande e que eu acho que é muito interessante porque a gente, falando da Federal especificamente, né, tem a clínica escola, tem o pessoal que tem essa demanda e no departamento de ciência da computação a gente tem alunos excelentes, né? Então tem capital intelectual também para fazer mais soluções. Perfeito. Então, o que eu gostaria de ver realmente é, que seja só o primeiro projeto e que saiam soluções melhores, né? Que saiam soluções melhores que eu fiz. Ai, não, com certeza, né? E você mesmo vai fazer coisas melhores do que você fez agora. E para o teu futuro profissional, o que você imagina para os próximos anos? Vai continuar desenvolvendo projetos que tenham impacto na sociedade? Então, agora graduei, né? Daí descansar um pouco. Perfeito, é justo? Descansar um é pouco, justo. Mas, eu penso em fazer o mestrado e tudo mais. É uma área assim que foi meu primeiro contato, né? Em ter desenvolver para a terapia ocupacional, para a área de saúde de modo geral, né? E eu gostei bastante, então é uma coisa que eu olho assim poxa, é legal de fazer, então é possível trabalhar com isso, então eu tenho essa motivação em continuar desenvolvendo, sim. Perfeito. Gustavo, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua presença aqui no Uninova. Foi muito legal conhecer um pouco mais de você, conhecer um pouco mais do teu projeto. Parabéns e que a sua carreira seja cheia de muito sucesso e que o seu trabalho também cause impacto aí na vida de muita gente. Obrigado. Uninova. Agora, na UniFM.